que os poderosos com medo de Vorcaro abrir a boca. Todo mundo sabe dos poderosos com medo do Vorcaro abrir a boca, mas na verdade ele chegou a falar uma coisa muito mais do que isso, uma coisa do tipo, olha, o Brasil não está pronto para saber o que aconteceu com o Vorcaro. Se esse negócio do Vorcaro sair, cai a República, né? E, de novo, eu acho que ele tem razão, eu já falei para vocês que existem indícios de que a coisa toda é muito maior, né? Que o que pegaram nisso daqui é, é a essência de como funciona Brasília na base da compra, né? De empresários que vivem de favores do governo e que alimentam o governo com dinheiro através desses favores, né? Ou seja, isso vindo à tona sobra muito pouca coisa do governo brasileiro. O governo é uma máfia, né? Todo mundo sabe. Quem é libertário sabe que o governo é uma máfia. Mas a situação parece realmente muito crítica. Muita gente é assustado com isso. Isso justifica as ações que o pessoal está tomando, né? Olha que curiosa essa coluna da Malu Gaspar aqui. A delegada pediu ao Vorcaro o número do celular, a senha do celular para destravar o celular dele, né? E o Vorcaro não deu, porque ele falou que tem mensagens privadas que não tem nada a ver com o caso e coisa e tal. Ué, mas era só. Tá tudo em sigilo, pô. O Toffoli botou em sigilo. Qual o problema de dar a informação? Pode deixar que as mensagens privadas não vão ser divulgadas, né? Agora, o curioso é que a Polícia Federal diz que mesmo sem a senha do Vorcaro, que não tem problema não, que eles vão conseguir pegar informações no celular dele. Provavelmente vão, tá? Eles devem usar o Celebrite lá, aqueles softwares de quebra de iPhone, de quebra de celular, que conseguem pegar essas informações. Vamos entender esse caso aqui, porque a impressão que dá é realmente extremamente crítica essa situação do Vorcaro por conta do impacto no resto da sociedade, né? Então, olha só, eu acho mesmo que o Feltrin está certo, tá? Se essa investigação do Master for adiante, se realmente o Vorcaro delatar, se tudo for falado, cai a República. Só que eu acho uma coisa positiva, como eu falo para vocês, né? Nós estamos indo para uma capistão, estamos indo para um mundo libertário. Cair a República é uma coisa positiva, né? E muito disso é em função exatamente da informação descentralizada e distribuída. Será que esse caso teria essa proporção tão grande se o Vorcaro pudesse comprar os principais veículos de mídia para ficar todo mundo caladinho sobre esse assunto? Eu acho que não teria esse tamanho não, tá? Então, o que a gente está vendo no final das contas é exatamente isso, né? A informação descentralizada e distribuída minando o Estado como existe aqui no Brasil. O Estado no Brasil é essencialmente corrupto, é um Estado mafioso, né? E o que ele falou, o Feltrin, no vídeo dele, é que ele tem fontes na Polícia Federal, 2 fontes na Polícia Federal, que falaram com ele que tiveram acesso a pequena parte do material que tem a investigação, não tiveram acesso a muita coisa, tiveram acesso a pequenos pedaços, mas que o que eles viram é apavorante, é coisa de acabar a República, de não sobrar pedra sobre pedra em Brasília. Achei lindo, tem que investigar mais do que isso. Fica cada vez mais claro que isso vai surgir, essas informações vão aparecer. Na era da informação descentralizada e distribuída, manter sigilo é muito difícil dessas coisas. Quando há um interesse popular muito grande, você cria um incentivo econômico enorme para alguém dentro da Polícia Federal, dentro do STF, dentro de qualquer lugar, para vazar essas informações. Isso vai ser lindo, né? Agora, isso é tão preocupante que está aqui, ó, a delegada da PF pediu para o Vorcaro a senha do celular dela, naquela cariação que teve, vocês lembram a cariação que o Toffoli marcou, né, que queria fazer a cariação do Master com o cara do BRB, com o cara do Banco Central, no final ficou só do cara do BRB com o Master, mas teve a cariação, teve a pergunta, né, e aí ó, diz aqui, ó, pivô das investigações de um esquema de fraude que teria chegado a 12 bilhões, o Daniel Vorcaro negou um pedido feito por investigadores durante o depoimento sigiloso. Esse depoimento foi sigiloso. A Malu Gaspar ficou sabendo do que foi discutido, tá vendo? É o que eu falo para vocês, há um incentivo enorme das informações vazarem, né? Segundo relatos obtidos pelo blog, Vorcaro foi questionado pela delegada Janaína Palazzo se estaria disposto a informar a senha do celular dele apreendido no momento que foi preso em 17 de novembro, né? Então, você pode imaginar assim, caramba, então é por isso que a gente não tem ainda as informações do celular do Vorcaro. É porque o Vorcaro não deu a senha. Sem a senha não conseguem abrir o celular dele. Se não conseguem abrir o celular dele, não temos nenhuma informação. Então, pô, não vai adiantar nada, né? Mas não é bem assim, tá? De fato, pode ser que não tenha ainda muitas informações exatamente porque ele ainda está fechado com senha. Olha só, o conteúdo do celular do Vorcaro é alvo de grande preocupação nos meios políticos e jurídicos de Brasília. Como diz o nosso amigo Feltrin, cai a República.
Nele estava armazenado, por exemplo, o contrato do Master com o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barça de Moraes, documento revelado pela coluna, né, pela coluna da Malu Gaspar, né? Aí, olha só, que negócio é esse? Então, peraí. Se eles não tiveram acesso ao celular, mas o contrato estava armazenado no celular, como é que eles tiveram acesso ao contrato, né? Reparou o problema aqui? Reparou a história aqui? Olha só a história do que fala aqui, né? Na oitiva marcada por muita tensão entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, o juiz auxiliar indicado por Toffoli, a delegada chegou a solicitar o acesso, a senha de acesso do celular. Nada feito. Depois de consultar o advogado, o Roberto Podival, que o acompanhava, o Vorcaro negou o pedido. Disse que o celular tinha mensagens de caráter privado que não tinham relação direta com a apuração sobre as fraudes do Master. Mais uma vez, isso não é problema, toda coisa está em sigilo. Então, em tese, você abre o celular que está em sigilo, não vai, a gente vai pegar as informações do Master, não vamos pegar nenhuma outra coisa, né? Agora, de acordo com investigadores, o fato de Vorcaro não ter fornecido a senha do aparelho não significa que o seu conteúdo não possa ser acessado de outra maneira. E aí que é a beleza da coisa, né? Como eu falo para vocês, celulares podem ser quebrados. O principal fator que o pessoal usa, o principal software, é esse daqui, ó, Cellebrite. O Cellebrite é uma indústria israelense que fabrica um software muito bacana, caro pra cacete, vários milhares de dólares, e mesmo que você tenha dinheiro, vamos supor que você tem aí, sei lá, 10 milhões de dólares sobrando na sua casa, aí você quer comprar um Cellebrite para você. Eles não vendem para pessoa física, só vendem para governos e departamentos de polícia do mundo todo, né? Então, esse aqui é a Cellebrite, ela fala aqui, ó, eficiência em extração de dados, gerenciamento de evidências digitais. Em última análise, o que eles fazem? Eles fazem um hack do seu celular e tiram as informações mesmo sem a senha, né? Mas um ponto que existe nessa história é que nem todo celular dá para usar o Cellebrite 100%, tá? Para usar o Cellebrite 100%, que a gente sabe, só com versões anteriores do iOS do iPhone, anteriores a 17.4, tá aqui, ó, versões do iPhone vulneráveis ao Cellebrite, qualquer versão iOS anterior a 17.4. É bem antigo isso, tá? Se você tem um iPhone mais moderno, ele tá, a última versão do seu iPhone está em 26 ponto alguma coisa, 26.2, acho, alguma coisa assim. Ou seja, já andou muito depois disso daí, tá? Apesar de que teve um pulo, tá? Ela foi do 18 para o 26, porque a Apple, ela unificou os números de versão. Antes você tinha a versão do iOS, a versão do macOS, a versão do Vision OS, a versão de não sei o que lá. Cada uma era um número diferente. Agora ela unificou, foi todo mundo para 26, que era a versão do macOS. Mas, de qualquer forma, isso daqui era a versão vulnerável em 2024. Pode ser que o Cellebrite já esteja quebrando versões mais novas, tá? Então, a verdade é, se o Vorcaro tinha um iPhone, e ele é uma pessoa com dinheiro, é possível que ele usasse um iPhone, e um iPhone moderno, nas últimas versões do iOS, provavelmente não está suscetível ao uso do Cellebrite. Os Android também, eu não sei se ele vai usar Android, mas não tem nada de errado com Android. Tem até alguns celulares muito bons Android também, com muita segurança. No Android, a versão depende do modelo, tá? Tem os Pixel, é Samsung, é Pixel, é Motorola, aí depende da versão, é mais complicado saber isso. Mas, via de regra, é mais fácil quebrar o Android do que quebrar o iOS, tá? No Cellebrite, eu digo, né? Então, essa é a situação. Mas uma coisa que as pessoas não se tocam é a seguinte, é que há uma diferença entre quebrar e quebrar totalmente. Se você tem a senha, você tem acesso a 100% do celular. Você vai ver tudo no celular, porque é como se fosse o dono do celular, vendo as informações ali. Se você não tem a senha, se você usa o Cellebrite, muitas vezes você consegue acesso, consegue pegar algumas informações no celular, mas não consegue pegar todas as informações do celular. Então, existe esse meio termo também, tá? Dependendo da versão do iOS, dependendo da versão do Android, pode ser que a polícia tenha conseguido pegar algumas informações, mas não outras. Então, essa é a situação. O Vorcaro não quis dar a senha dele. Meio que mostrou que ele não está disposto a colaborar, né? Mais do que isso, que ele quer proteger os amigos políticos dele, porque se tiver a senha, vai ter acesso a todo o histórico de ligações, todo o histórico de mensagens, e isso deve deixar muita gente apavorada em Brasília. Outra coisa importante, à medida que o tempo vai passando, a Cellebrite ela vai aumentando a versão do Cellebrite, e a versão nova do Cellebrite às vezes quebra novas versões do iOS.
quebra novas versões do Android também. Então, ou seja, mesmo que neste momento a polícia não possa acessar 100% do celular do Vorcaro, em algum momento do futuro ela vai poder acessar alguma coisa. Alguma coisa ela já está conseguindo acessar, tá? Porque já acessou o contrato lá do Vorcaro com a Viviane Barça de Moraes. Mas talvez não tenha acessado outras coisas. A questão de ligação, isso é mais protegido no iOS, né? Então é isso daí. Essa é o medo do pessoal de Brasília. De fato, estão morrendo de medo. O pessoal lá morre de medo disso daqui. Tem gente achando que vai cair o mundo, né? Outra coisa aqui, ó, a agenda de Vorcaro. Dono do Banco Master reúne contatos de ministros do STF, cúpula do Congresso aponta documento da CPI do INSS. O celular do banqueiro traz nomes de autoridades, a defesa não se manifesta. Então repara que outra coisa que eles já conseguiram extrair do celular do Vorcaro foi justamente a agenda, né? A agenda é a lista de nomes de pessoas com telefones que você tem no seu celular. Isso quer dizer que ele ligou para essas pessoas? Não, não quer dizer que ele ligou para essas pessoas, né? Então, por exemplo, tinha 3 ministros do STF, o Alexandre de Moraes, o Toffoli e o Nunes Marques. Não quer dizer que ele ligou para essas pessoas. Pode ter ligado, pode não ter ligado. Né? Não tem o do Gilmar Mendes, mas pode ter algum outro parente, alguma outra coisa. Pode ser que o contato dele com o Gilmar Mendes seja outra forma. Né? Tem um monte de nome lá em Brasília. Né? E, de novo, isso não quer dizer. O fato de você estar na agenda não quer dizer que você fez alguma coisa errada. O cara pode ter ligado para você para, sei lá, desejar feliz aniversário. Não sei, né? Agora, de qualquer forma, esse é o ponto. Tem muito que investigar nessa história e eu concordo com o Feltrin. Vai cair a República com esse troço. Tô achando lindo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?